Olá, pessoal. Essa é a finalização da disciplina e um momento de encerramento. Eu gosto sempre de fazer, né, uma gravação assim de síntese, umas ideias rápidas e sintéticas realmente daquilo que foi visto durante esse nosso período juntos, estudando desta vez psicologia da aprendizagem. E aqui, só para lembrarmos os objetivos da disciplina em si, que foram colocados quando fizemos aquela leitura comentada do plano de ensino. Os objetivos da disciplina, eles foram baseados na ementa oficial, que é válida para qualquer professor que vá trabalhar com essa disciplina dentro do curso de vocês. E esses objetivos eram entender as funções do psicólogo escolar e educacional e como atuar em parceria com ele, compreender como funciona o desenvolvimento e a aprendizagem do ser humano, conhecer variáveis sociais e culturais que influenciam a interação do aluno com a escola e desenvolver habilidades pedagógicas específicas à carreira do ensino em ciências e biologia. Obviamente que, principalmente devido às condições atuais da pandemia e forçosamente temos que trabalhar com o ensino remoto, não tivemos a oportunidade de ter um contato mais presencial com escolas, o que seria bem interessante, e até mesmo com psicólogos escolares e educacionais. No entanto, estivemos pensando problemas recorrentes na área educacional e que têm relação com as funções desse profissional junto dos demais profissionais da escola, e também estudamos as teorias e as práticas baseadas nestas teorias, que também nos mostram, fortalecem para nós algo a mais a respeito dessas funções de tal importante profissional na área do ensino. Com relação às variáveis sociais e culturais, tivemos a ênfase delas em várias das teorias estudadas, principalmente quando estudávamos Vygotsky, mas também em Piaget e em outros dos autores que estivemos analisando. E o desenvolvimento de habilidades pedagógicas é algo que está sempre, constantemente presente em todas as disciplinas que vocês estão fazendo e que são dessa área, né, da área do ensino. Todos os exercícios, as tarefas que eram avaliativas também tinham função de desenvolvimento de habilidades pedagógicas. E a disciplina se desenvolveu em torno de 3 unidades didáticas. Na unidade 1, estudamos a psicologia aplicada à educação e o lugar do professor nas interações sociais. Foi aqui, principalmente, que nós estávamos preocupados em procurar entender um pouco a mais essa função do psicólogo educacional e escolar junto dos demais profissionais da área da educação. E questionávamos realmente quando aparece algum desses problemas recorrentes, como a evasão escolar, a dificuldade de aprendizagem, o bullying, é realmente necessário buscar por atuação clínica na escola? É culpa de algum destes segmentos do aluno, a escola, a família ou a sociedade? É culpa de um destes segmentos, qualquer desses problemas, quando ele se torna recorrente?
Ou seria melhor desenvolvermos uma visão ecológica do fenômeno, que considera não só esses segmentos, como muitos outros níveis de organização da nossa sociedade? Pensamos nesse sentido, inclusive na teoria de Bronfenbrenner, que fala sobre a ecologia dentro do processo de desenvolvimento e da aprendizagem dos alunos, dentre outras questões. E questionamos: e quanto o conhecimento produzido no meio acadêmico, esse conhecimento, ele deve ser sempre empregado nas atividades práticas da docência? Se isso acontecer de fato, aumentaremos com certeza a motivação dos professores, porque o ensino e a aprendizagem serão mais eficientes. Haverá aumento das competências dos professores e a melhoria no processo avaliativo dos resultados educativos, porque a teoria ela reforça a prática eficiente e permite melhor processo de interpretação dos resultados da educação, aumentando, portanto, também a eficiência das escolas. Além do que, nós comentávamos que quando o conhecimento produzido pelo meio acadêmico é empregado também na criação de políticas públicas, elas se tornam mais eficientes, as próprias políticas públicas. Dessa forma, é extremamente necessário haver sempre uma convergência entre a prática pedagógica e a produção científica. Na unidade 2, nós voltamos as nossas atenções aos modelos teóricos e, principalmente, com ênfase nos modelos teóricos de aprendizagem de Piaget, Vygotsky, Vallon e Ausubel. E pudemos perceber que a subjetividade, que é o foco central das ciências psicológicas, é fundamental para o desenvolvimento e a aprendizagem e, portanto, a compreensão de mecanismos subjetivos que envolvem o processo de desenvolvimento e aprendizagem é fundamental para o docente e para a sua prática junto dos alunos e dentro das escolas ou qualquer outra instituição educacional. Analisamos algumas correntes teóricas, e mais especificamente o behaviorismo, a Gestalt, a psicanálise e a psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Vimos que o behaviorismo traz algumas contribuições importantes para a área do ensino, e uma delas é a necessidade que essa linha de pesquisa mostra de monitorarmos sempre a mudança de comportamento do aluno. Se não há uma mudança de comportamento do aluno, provavelmente não houve aprendizagem, diz o behaviorismo. A Gestalt também contribui bastante com a área do ensino e da aprendizagem. E uma de suas principais contribuições diz respeito à unidade que existe entre percepção e estímulo. Não há como separar aquilo que alguém percebe e o estímulo que a pessoa está percebendo. Isso é sistêmico. Pessoas diferentes podem perceber um mesmo estímulo de maneiras distintas. A Gestalt demonstrou isso com clareza.
E a psicanálise, fazendo uma aproximação de seus próprios métodos de análise da mente humana, faz uma aproximação com o ensino, no sentido de o analista e o analisado desenvolvem entre eles um processo de transferência e contra-transferência. O analisado transfere para o psicanalista impressões e o psicanalista vai tentar refletir de volta por contra-transferência o que ele está percebendo do analisado para que o analisado, recebendo a contra-transferência, possa compreender por si mesmo o que está acontecendo com ele no seu processo de vida. E a psicanálise propõe que isso também aconteça, e de fato acontece, mesmo que inconscientemente, entre professor e aluno, sendo essa uma grande contribuição da psicanálise para a compreensão da relação entre educador e educando. E a psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem nos mostrou como ocorre a construção do conhecimento no âmbito do indivíduo. Então, na unidade 3, nós passamos ao processo de elaboração de roteiros de material didático e atividades para a educação básica, porém levando em consideração esses processos que foram descritos por todos esses autores estudados. Nós procuramos pensar como elaborar roteiros e estudamos algumas atividades desenvolvidas para a educação básica que levam em consideração esses que são alguns dos principais aspectos da teoria do ensino e da aprendizagem que eu volto a colocar aqui. Lembremos, Piaget demonstrando que aspectos estruturais e leis biológicas do desenvolvimento mental e do crescimento orgânico precisam ser considerados pelo professor na sua atividade docente, pois a vida mental evolui sempre para um equilíbrio das estruturas cognitivas e ao longo de diferentes etapas do crescimento orgânico. É preciso oferecer atividades que sejam condizentes com a etapa em que o aluno se encontra. E essa etapa, embora ela possa ser organizada de acordo com as faixas de idade das crianças e dos adolescentes, no ponto de vista individual, exatamente devido a esses aspectos estruturais e às leis biológicas aplicadas sobre cada indivíduo e suas condições pessoais, isso pode ter uma variação. Alguns alunos, embora tenham uma idade que os colocaria como dentro de uma etapa de desenvolvimento em particular, talvez tenham necessidades diferentes dos outros alunos que têm a mesma idade. Isso precisa sempre ser considerado. Além do que, Vygotsky nos mostrou cultura, sociedade e história são influências muito importantes sobre o indivíduo. O indivíduo e o meio eles se relacionam reciprocamente. O indivíduo transforma o meio e o meio transforma o indivíduo. Cada aspecto destes dois influi sobre o outro. Desta forma, a própria escola e o ambiente em que o aluno está precisam reciprocamente se respeitar. E nesse sentido, a teoria de Vallon traz importantes contribuições para compreendermos o papel
papel da afetividade no processo de ensino-aprendizagem e na compreensão do ser humano como pessoa integral. O ser humano não é apenas cognição e não é apenas um conjunto de órgãos motores. Ele também tem seu lado, de sua dimensão emocional. E ela precisa ser considerada nesse processo de ensino-aprendizagem. Além do que, como Ausubel deixou bem claro, a aprendizagem só acontece, só se torna significativa quando existem subsunsores ou conhecimentos prévios já disponíveis na estrutura cognitiva dos alunos. Vejam quanta coisa a gente estudou e tudo isso precisa estar sempre presente na prática docente, ou seja, o professor tem que construir sua própria epistemologia em torno do conhecimento, do ensino e da aprendizagem para que essa epistemologia se expresse através da elaboração dos roteiros, de material didático e de atividades quando o professor está atuando na educação básica ou em qualquer nível de ensino no qual ele trabalha. Estivemos analisando algumas cenas e lembrando que as crianças são diferentes e dependendo do meio em que elas são criadas, elas trazem diferentes bagagens para a sala de aula. E essas bagagens têm que ser respeitadas. Afinal, estamos sempre buscando estabelecer critérios de educação inclusiva, e essa palavra foi muitas vezes enfatizada nessa disciplina. Concluindo, percebemos nitidamente a importância da psicologia no processo educativo e que é possível, sim, prevenir problemas recorrentes através da aplicação das teorias de ensino-aprendizagem e também do apoio do profissional da psicologia educacional, porque muitos desses problemas recorrentes se devem à falta de percepção do próprio docente ou do conjunto de docentes que compõem uma instituição educacional no momento em que se está trabalhando com os alunos para perceber quais as reais necessidades desses alunos e, inclusive, estimulá-los, motivando-os a continuarem sempre desenvolvendo mais aprendizagem e aprendendo a aprender de modo a se interessarem mais pelos seus próprios processos de desenvolvimento cognitivo. E sempre procurando partir do que os alunos conhecem, porém, ao mesmo tempo, gerando desequilibrações para que novos processos de equilíbrio na homeostasia cognitiva que todos nós temos possam ser desenvolvidos. Facilitar a aprendizagem, trabalhando a afetividade e ensinar atitudes, convicções e habilidades, e não só conteúdos. Tudo isso faz parte desse processo que é a prática docente e com a qual, novamente, estivemos trabalhando em todos esses últimos dias enquanto estávamos juntos. Enfim, finalizo aqui essa disciplina. Peço que todos que tenham interesse em contribuir com esse meu processo investigativo da minha própria docência, que respondam ao formulário de avaliação da disciplina e de sugestões, porque eu estou realmente reunindo essas informações, elas são dados importantes que eu vou analisar, pretendo transformar em um artigo depois, mas o que é mais importante do que artigo é a própria aprendizagem que eu mesma obtenho enquanto docente a partir da minha prática. Então eu peço que vocês tenham um tempinho e respondam às questões do formulário
e agradeço a participação de vocês nessa pesquisa, agradeço a contribuição de vocês para que a disciplina em si tivesse um bom andamento e os parabenizo pela maneira como vocês estiveram trabalhando com seriedade e desenvolvendo todas as tarefas e contribuindo, né, o que é mais importante nesse processo, que é um processo, como nós já temos reafirmado tantas vezes, recíproco. O processo de ensino-aprendizagem é recíproco entre professor e alunos e aluno-aluno. Sendo assim, finalizo aqui todo esse trabalho desejando uma boa sorte a todos e todas. E nos vemos, espero que sim, né? Até breve.